nós vamos trazer agora aqui no nosso Antena Manhã o professor Tiago Abel, ele que vai conversar conosco sobre o resultado do Enem, né? Os números que nós temos, né? Foi divulgado ontem na imprensa que 12 pessoas, entre todos os inscritos, só 12 conseguiram tirar nota máxima no Enem, na redação do Enem, por exemplo. Então, assim, a gente vai entender um pouco sobre isso, as inscrições para o SISU, e para nos ajudar com esse tema, nós vamos trazer, a partir de agora, por videochamada, o professor Tiago Abel. Professor Tiago, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia para o senhor. Bom dia, Dias. Bom dia a todo mundo da Rede Antena 7. Primeiro, agradecer pelo convite, né, para todo mundo, quem acompanha, né, quem está aí no universo dos vestibulares, tanto os vestibulandos quanto as famílias, os pais, as mães, enfim, todo mundo está envolvido de alguma maneira, está todo mundo naquela tensão, está todo mundo naquele clima de ai meu Deus, e agora? O que é que está acontecendo? Como é que eu posso entender tudo isso? Mas a gente está aqui, né, não só eu, como uma centena de aí pelo Brasil afora, está à disposição da galera para dar uma acalmada nos ânimos e dizer, ó, respira que vai dar certo. Respira que vai dar certo. Lembrando, professor, que o exame é a principal porta de entrada, né, para o ensino superior no país e também é aceito em uma centena de instituições particulares, internacionais, instituições fora do país também. O resultado começou a ser divulgado ontem, muita gente já está com esses resultados em mãos. Professor, o que fazer a partir de agora? Tem gente que ficou satisfeito com a nota, tem gente que ficou não tão satisfeito assim. Queria saber do senhor qual é o caminho. Quem ficou satisfeito, o que fazer, e quem não ficou, pode pedir revisão da prova, professor? Vamos lá. Boa pergunta, Vidias. Não pode pedir revisão da prova, né? Se você considera que o seu resultado não foi aquele que você desejava, o conselho que eu tenho para lhe dar é estude para a próxima. Sendo bastante realista. Por quê? Porque o INEP, que é o Instituto de Pesquisa Nesse Teixeira, que é quem organiza, né, o Enem, junto com o Ministério da Educação, ele é muito criterioso em toda a metodologia de avaliação. Então, você tem todo um universo por trás de tudo isso. A gente tem, por exemplo, uma avaliação específica para o Enem, que é o que a gente chama de TRI, que é a teoria de resposta ao item, onde cada item, cada questão é avaliado. Então, por exemplo, o estudante que errou todas as... Vamos imaginar aí, numa situação hipotética, ele errou todas as questões, ele não acertou nenhuma. Esse aluno vai zerar a prova? Não. É praticamente impossível você zerar a prova objetiva do Enem. Por quê? O TRI, ele avalia cada questão, como a gente chama de item. Então, de repente, o cara errou, a menina errou, mas não errou de maneira tão absurda. A resposta, digamos, o céu era azul, era a resposta. E ela respondeu, o céu é de cor clara. Então, não está tão distante da resposta certa. Não é a resposta certa, tem um gabarito. Porém, por ela ter respondido com mais proximidade, ela vai ter uma avaliação específica. Então, caso você não tenha tido o resultado que você esperava, o resultado que você desejava, é estudar para a próxima etapa. Mas, antes de qualquer coisa, é importante lembrar, Bidias, que o Enem ele foi criado, ele foi imaginado lá nos anos 90, pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, e na primeira gestão, no primeiro mandato do presidente Lula, o Enem ele teve algumas mudanças, né? Ele passou a ser o que ele é hoje. No início, eu, por exemplo, fiz o Enem como estudante no ensino médio apenas para avaliação do desempenho, para saber como é que estava o desempenho, como é que estava, que era o objetivo inicial do Enem, tanto que o nome é Exame Nacional do Ensino Médio. Só que aí, lá nos primeiros mandatos do ex-presidente Lula, do presidente, na verdade, ex e atual, a gente fica meio bananado com isso, no Lula 1, no Lula 2, vamos chamar assim, o Enem passou a ter essa ideia de ter acesso à universidade. E aí, qual é o grande objetivo? É democratizar, né? É popularizar, é levar o ensino superior
transformá-lo em um direito e não em um privilégio, como era durante muito tempo. A ideia do Enem é dizer, eu não fui tão bem para o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. Quem não conhece essas siglas aí vai anotando. SISU, Sistema de Seleção Unificada, que é para entrar nas universidades públicas. Eu não vou conseguir entrar numa pública, porque minha nota não foi tão alta. Então, eu estou eliminado do Enem? Não, porque você ainda tem 2 outras etapas. Porque você tem o ProUni, onde você vai buscar aí bolsas de estudo em instituições particulares, e você ainda tem o FIES, que é um financiamento, que é uma terceira etapa, onde, usando a nota do Enem, você pode também buscar uma vaga na universidade. Então, por enquanto, nada está perdido, a não ser que, se em alguma hipótese, você tenha zerado alguma área do conhecimento, tenha deixado em branco, tenha sido eliminado por algum motivo. Por exemplo, você não atendeu os requisitos básicos da redação e a sua redação foi desclassificada, você foi eliminado. Aí, infelizmente, você está fora. Mas, tendo uma proficiência mínima, uma nota mínima em cada área, você tem, sim, chances de buscar dias. Muito bem, professor. É preciso realmente, nesse momento, ter muita noção de como dar os próximos passos, né? Porque um detalhe que eu queria que o senhor pudesse comentar, quando eu participei do Enem já há algum tempo, a gente poderia, por exemplo, dar um exemplo do que mudou. Tem muita coisa que mudou. Sim. Eu estava conversando com os mais jovens, né, que vão participar agora pela primeira vez, e eles estavam explicando, por exemplo, que a chamada de espera, por exemplo, você não pode... a chamada de espera, que é uma coisa muito importante. Quando eu participei, professor, você poderia, por exemplo, optar pela segunda opção, pela vaga 2, mas se manter na espera da primeira. Isso mudou, né, professor? Não dá para fazer mais dessa forma. E se você opta por uma das opções, já anula a possibilidade de espera. Então, assim, em qual situação vale a pena ir para a lista de espera e em qual situação é melhor garantir a vaga logo de primeira? A gente está sem o áudio, professor. Não sei se o senhor fechou o microfone aí, mas a gente não está te ouvindo. Estava perfeito o áudio. Eu não sei se por algum motivo ele deve ter fechado. Vamos ver se a gente consegue, professor. Bom, não conseguimos. A gente vai reconectar então, professor. A gente está conversando aqui no nosso Antena Manhã sobre o resultado do Enem. Como é que os estudantes devem agir a partir de agora? Lembrando que as inscrições do SISU já começam na próxima sexta-feira, dia 17. E para a gente entender um pouco mais, nós estamos conversando sobre esses novos procedimentos, para entender um pouco mais qual caminho seguir a partir de agora. Nós estamos conversando com o professor Tiago Abel sobre os resultados do Enem. O professor nos ajuda a entender a dinâmica do exame, as novas regras, quais são os melhores procedimentos que os estudantes devem adotar para garantir a tão sonhada vaga na universidade. Lembrando que aqui em Alagoas, a Universidade Federal de Alagoas oferta vagas em diversos cursos para que você possa ingressar no ensino superior. Uma característica do Enem que a gente vai trazer para o professor Abel, que a gente vai trazer com o professor Tiago Abel, é justamente sobre o número de pessoas que tiveram nota máxima na redação do Enem. Para você ter uma ideia, gente, apenas 12 alunos entre 3 milhões e 200 mil que participaram conseguiram a nota máxima na redação, um tema que a gente vai trazer daqui a pouco com o professor Tiago Abel. Professor, acredito que agora a gente retomou a nossa chamada com áudio e eu estava falando sobre as regras da lista de espera e o estudante pode escolher 2 opções de cursos para concorrer. Lembrando que ao longo da inscrição ele pode alterar, mas no último dia aí bate o martelo. O que é que o senhor orienta nesse contexto, professor? Você me ouve tranquilo agora, Abdias? Agora sim, agora está perfeito. Ótimo. Vamos lá, Abdias. Eu estava dizendo o seguinte, eu aprendi isso quando eu era professor, e ainda sou, na verdade, da galera que se prepara para concurso. E a gente costuma brincar, no universo dos concurseiros, que a primeira coisa que um concurseiro estuda é o edital.
porque ele precisa saber das regras, como é que vai rolar, o que, é que vai acontecer. E o vestibulando, quem faz o Enem, tem que começar a criar esse hábito de entender o edital, de entender os bastidores, quais são as etapas, o que pode, o que não pode, como não pode. Entendido o edital, aí a gente vai para a avaliação da nossa realidade. Cada caso é um caso. Por exemplo, eu sou aquela pessoa que tem pressa de entrar na universidade, independente do curso. De repente, vou dar um exemplo aqui. Eu quero muito entrar no curso de enfermagem. Então, eu não tirei uma nota suficiente para entrar em enfermagem. Mas, eu percebi que eu posso entrar de primeira em biologia, que é uma área afim, ou química, que é uma área que está próxima. Então, eu tenho duas escolhas possíveis. Eu posso arriscar ir para uma lista de espera, e aí é importante avaliar a nota que você tirou. Se for uma nota muito discrepante, de repente a nota para você entrar lá na enfermagem é 680, e você tirou, sei lá, 510. Você tem que avaliar a nota de corte para entender até que ponto é válido, é confortável para você, se vai psicologicamente fazer um efeito positivo em você ou não, para você ir para essa lista de espera. Ah, Bel, não, eu tenho pressa, eu preciso estudar, eu quero estudar, eu estou com necessidade de estudar, eu vou para a área que é próxima, uma área afim. Então, tem que avaliar cada caso. Se a nota é uma nota razoável, que você percebeu que você bateu na trave, digamos, são 40 vagas, e você está na posição 50, 55, 60, eu acho que dá para chutar e dá para ter um pouquinho de calma e esperar a lista de espera. Por quê? Nós temos, Abdias, hoje no Brasil, isso é muito ruim de dizer, nós temos hoje uma crise em vários setores da educação. E eu ouvi, inclusive, de professores e reitores de universidades aqui da nossa região, que tem sobrado vagas em universidades. Então, muitas vezes, a universidade ela tem que fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta chamada, uma quinta chamada para conseguir completar essa turma. Por vários fatores, de repente o cara mora em Minas Gerais e fez a inscrição para a UFAL, porque ele queria passar, porque ele queria sair no outdoor da escola, que coloca o outdoor com os aprovados, porque ele queria dar uma surpresa positiva para a família, e ele fez. Só que ele não vem para Arapiraca, ele não vem para Alagoas, porque ele mora em Minas Gerais. Então esse cara passou, essa menina passou, porém ela não vai cursar. Então essa vaga ela vai ficar obsoleta. Então o que é que a universidade vai fazer? Ela vai chamar o próximo da lista. Então ela vai chamando o próximo. E a segunda chamada, lista de espera, como a gente diz, é uma coisa para quem tem organização intelectual e psicológica. Eu vou compartilhar um negócio com você aqui. Eu perdi uma vaga em uma universidade pública, na UFAL, na verdade, aqui em Alagoas, aqui em Arapiraca, em Maceió, perdão, porque eu não me atentei à lista de espera. Eu optei pela lista de espera, me desliguei completamente do processo, e tempos depois, uma pesquisa que eu fiz aleatória nas redes sociais, no Google, eu vi o meu nome numa lista de espera da UFAL, né? Que tinha chamado para pré-matrícula e tal, para entregar documentação. Então, se você optou pela lista de espera, tenha essa organização de tempo para estar sempre conferindo no site da UFAL, para estar observando quais são os editais, o edital da UNEAL, de reconvocação, né, de segunda, terceira, quarta chamada. Porque, senão, isso pode gerar uma frustração e você pode perder uma vaga que você teria numa segunda, terceira chamada, ou até mesmo perder a oportunidade de começar imediatamente um curso que não era aquele curso que você desejava tanto, mas que é de uma área afim e que depois você pode tentar uma reopção, pode tentar uma transferência de curso, inclusive interna. As universidades têm essa opção de você transferir de um curso para outro. Então é importante estar sempre observando e importantíssimo, Abdias e quem está assistindo a gente, é importante avaliar cada situação. Cada situação é específica, cada aluno tem a sua própria realidade.
Pois é, professor, realmente tem que ter uma análise bem criteriosa, porque realmente pode escorregar pelas mãos a oportunidade. Essa ideia de ingressar numa área afim, de repente mudar no meio do percurso, realmente é uma possibilidade. É o que acontece muito na área de comunicação. Na UFAL a gente tem relações públicas e tem jornalismo. Muita gente não atinge a nota para jornalismo, entra em relações públicas, cursa um semestre e depois pode fazer a transferência interna, como o senhor bem colocou. Professor, vamos falar agora da nota do Enem, da nota da redação do Enem. Foram mais de 3 milhões e 200 mil pessoas que fizeram a prova, que participaram. Só 12 alunos conseguiram a nota 1000. E esse resultado, ele é o seguinte, foi o menor número que nós tínhamos nos últimos 10 anos foi em 2021, quando 22 alunos chegaram à nota 1000. Por que o senhor acredita que tanta gente ficou pelo meio do caminho e não conseguiu atingir essa nota máxima na redação, professor? Olha, Abdias, é muito grave o que a gente está vivendo. É gritante o que a gente está vivendo. Por exemplo, eu não sei se você vai estar aí com a lista, eu acho que você está com essa lista aí, mas de certeza nós tivemos uma região inteira do Brasil que não teve nenhuma nota 1000, que foi a região sul. Na região sul, a gente não teve nenhum estudante de nenhum estado da região sul que obteve nota 1000. Nós tivemos aí, né, eu gravei esse número, foram 5 estudantes, se não me falha a memória, do Nordeste, e o restante dividido ali entre o Sudeste e o Centro-Oeste. Também não me recordo de ter visto da região Norte do país. Se eu estiver errado aqui, peço perdão. Porém, qual é a nossa grande questão? Nós estamos, isso é uma crise que as escolas também passam por ela, as universidades também passam por ela. A gente vive uma crise educacional no Brasil por vários fatores. E uma dessas crises, ela advém desse debate que, inclusive, está sendo feito em torno das redes sociais, do telefone na escola. E a gente tem visto, Abdias, e me perdoe aqui a franqueza, quem está me assistindo também, isso vale como um puxão de orelha para você que é pai, para você que é mãe, para você que é responsável, para você que é estudante que está acompanhando a gente agora, isso serve como um puxão de orelha. A gente tem uma geração de estudantes, no geral, obviamente que nós temos inúmeras exceções, a gente teve um caso aqui em Alagoas, mas a gente tem uma geração de estudantes, no geral, que está muito preguiçosa, que está muito cansada, sabe, que ai, meu Deus, eu não gosto de ler, eu não quero ler, esse livro é chato, essa aula é chata, porque eu não vou usar esse conteúdo. E isso vai empobrecendo intelectualmente as pessoas. Hoje nós temos pouquíssimos jovens, por exemplo, que sentam na frente da televisão para assistir um jornal, ou que seguem uma página no Instagram, na internet, no YouTube, em qualquer rede social de informação. São poucos jovens que sentam, por exemplo, para assistir um documentário, para ver um filme baseado em fatos reais. Porque essa galera quer outro tipo de comportamento, quer outro tipo de conteúdo. É a tal da endorfina, é aquela coisa, sabe, rápida, é aquela emoção imediata, é aquela coisa forte. E que muitas vezes a literatura, por exemplo, ela vai lhe dar em doses leves. É aquele livro que você vai ter que ler 50, 100 páginas para entender a reviravolta. Não é aquele vídeo do TikTok que com 15 segundos você entende o conteúdo do vídeo. Não é aquele Reels do Instagram que no máximo em 1 minuto você colar aquele conhecimento, assimilar aquela informação. Então a gente está criando uma geração, a gente está vivendo uma geração muito preguiçosa intelectualmente. E essa preguiça intelectual ela vai refletir. Por exemplo, a grande moda que nós tivemos nesses últimos Enems foram os modelos prontos de redação. Eu tive aluno, em várias situações, que ia com o modelo pronto na cabeça. O que ele ia escrever no primeiro parágrafo, o que ele ia escrever no segundo parágrafo, o autor que ele ia utilizar, o argumento que ele ia utilizar. Então, esse tipo de conteúdo, esse ano, o INEP fez o quê? Cortou. O Enem, esse ano, disse para todo candidato, os candidatos sabiam disso, ninguém foi pego de surpresa, que o estudante que fosse visto, que fosse flagrado, que fosse identificada na prova dele, que ele veio com o modelo pronto para a redação, e esse modelo pronto, muitas vezes, ele vem desconectado do tema, da proposta, ele teve pontos descontados. Não é que ele zerou,
Porque não foi configurado o plágio, porque ele fez a adaptação, ele colocou uma coisa nova, mas ele teve ponto descontado. E aí, nesse ponto descontado, a nota dele, que seria o 900, caiu para 840, caiu para 800, caiu para 720, caiu para menos de 700. Então, é importante se atentar a esse tipo de coisa. A gente não pode levar para a prova, para o vestibular, para a universidade, essa preguiça que muitas vezes a rede social ela nos coloca, ela nos impõe. E ela nos vicia. As redes sociais são feitas para isso. Né? Tá aí o algoritmo que não nos deixa mentir. Você pesquisa uma coisa agora no Google, você abre a sua rede social, está lá. Aquilo que você pesquisou, o anúncio. Né? Então, na vida real, as coisas não funcionam assim. Na vida real, o TikTok, o tempo do TikTok, o tempo do Reels, o tempo do Instagram, ele não funciona. A gente não consegue resolver um problema em 15 segundos. A gente não consegue dar uma aula de qualidade, aprender um conteúdo de qualidade em 60 segundos do Instagram. Então, a gente precisa tirar da nossa juventude, dessa nossa galera que está por aí, essa mania de querer fazer na vida real aquilo que é feito nas redes sociais. Aí o bicho vai continuar pegando e a gente vai continuar nessa decadência intelectual que a gente tem vivido e que o Enem, por exemplo, deu esse tapa na nossa cara esse ano. Professor, você traz à tona, de fato, uma perspectiva e faz uma reflexão num aspecto muito importante mesmo. Olha, a gente tem percebido realmente a juventude, nessas novas gerações, querem tudo muito mastigado, tudo muito... querem entender um assunto complexo em, o senhor falou 15 segundos, é isso mesmo, até menos às vezes. Sim. Porque os 3, 4, 5 primeiros segundos, se não prender, ele já passa o vídeo. E as telas, né? Existe um conceito da comunicação nesse sentido, que é a disfunção narcotizante, o efeito narcótico que essas informações causam, gerando ansiedade, gerando a necessidade de sempre ter tudo muito rápido. Isso reflete na hora que você precisa fazer uma reflexão mais aprofundada sobre um conteúdo. Bom, professor, quero aqui te agradecer, viu, pelos esclarecimentos. É hora agora de ficar ligado, dia 17, sexta-feira, já começam as inscrições do SISU. E aí, professor, ficar atento para conseguir, claro, a tão sonhada vaga na universidade. Muito obrigado, professor. Até uma próxima oportunidade. Abdias, eu agradeço muito a Rede Antena 7. Nós somos, na verdade, nós somos parceiros aqui. Eu trabalho aqui em Arapiraca também com produção de conteúdo para o Portal 7 Segundos, que é amigo e irmão da Rede Antena 7. Quero agradecer a você, quero agradecer a toda a equipe e dizer aos estudantes, aproveitar e fazer aqui uma propaganda rápida. Passa lá no Instagram do professor Abel. Eu tenho publicado muito conteúdo sobre essas coisas, sobre esse universo do Enem. E, como eu falei, tem SISU, mas depois tem ProUni, depois tem FIES. Então, é ficar acompanhando, é ficar ligado na informação boa, de qualidade, porque isso vai te ajudar a chegar mais rápido na universidade. Obrigado, Abdias. Tenha um bom dia para você e para todo mundo. Obrigado, professor. A gente conversou aqui no nosso Antena Manhã com o professor Tiago Abel, que nos explicou um pouco sobre os próximos passos, né? O que fazer agora depois dos resultados do Enem 2024, inscrições agora para 2025.